Olá, Motolama na área. Muita gente não sabe a diferença entre motocross, enduro, rally e trilha. MotoGP não entra nessa lista porque as diferenças são óbvias. Mas como não custa lembrar, MotoGP é um diminutivo de Moto de Grand Prix e é disputado em pista de asfalto. As motos têm características específicas e são bastante diferentes das motos de rua e as de fora de estrada. A começar pela carenagem totalmente envolvente. Apesar de várias motos de rua terem uma carenagem, elas na sua maioria são para dar um estilo esportivo na moto. É claro que elas ajudam no coeficiente aerodinâmico, melhorando não só o desempenho, como a economia. Existem vários tipos de carenagem, desde as de pistas, que são aquelas que o piloto se esconde totalmente atrás da bolha, até as de rally, que protegem o equipamento de navegação do piloto, e tem as de enduro, que praticamente só servem para botar o número. Só para ilustrar, a bolha é a parte transparente da carenagem. Mas voltando ao nosso tema principal, o motocross, o enduro, o rally e a trilha são atividades praticadas com motocicletas, a maioria em estradas de terra. E as técnicas de pilotagem são bem diferentes daquelas de asfalto. Mas nem tudo é motocross. Já vi vários jornalistas, quando se refere ao pessoal andando de moto no meio do mato por alguma razão, eles dizem que eles estavam fazendo motocross. Esse povo fala e não tem nem noção do que estão falando. O problema é que embaixo não tem espaço para comentários, para o pessoal xingar eles e eles verem a besteira que estão falando. Inclusive, esse povo quando fala de moto, se não for uma 125 bem chulepa, é moto de luxo. De onde tiram essas coisas? Mas voltando à nossa didática. Essas provas são chamadas de off-road, que traduzido do inglês seria fora de estrada, mas ela acontece normalmente em estrada de terra. Acho que na terra do tio Sam, se não for asfaltada, não é estrada. Por isso, off-road. Será? Mas o que importa aqui é o conceito. Hoje vamos comentar sobre as diferentes modalidades de off-road e quais as diferenças entre elas. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Para quem curte motociclismo em qualquer das suas modalidades, saber a diferença entre as coisas é fundamental para não pagar mico numa roda de amigos. E para isso não acontecer, tem que ter uma fonte confiável de informações. Por isso sempre digo, verifique se está inscrito no canal do Motolama para saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ainda é importante dar seu cordial like e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Pode ser no WhatsApp, no Orkut, no Facebook, só não põe no cu porque lá ninguém vê. As diferenças entre as várias modalidades de off-road são bem simples. Ficou dando voltas em pista fechada, com alguns saltos no meio, é motocross. Se perdeu no mato depois de empurrar a moto o dia todo, é trilha. Acelerou em estradinhas durante vários dias, olhando para um monte de equipamento eletrônico e para a planilha, é rally. Andou no meio do mato, acelerou tudo que sabe, com alguém fungando no seu cangote, é enduro. Obviamente que isso é uma simplificação grosseira das diferenças, mas não foge muito disso. Vamos falar um pouco sobre cada modalidade e vamos começar pela mais famosa, o motocross. Quando as primeiras corridas de moto aconteceram, obviamente foram em estradas de terra. Claro, ainda nem existia asfalto. Com o tempo, foram asfaltando as estradas e aumentando as velocidades. Mas ainda lá para 1924, tinham vários que preferiam acelerar na terra. E essa modalidade foi aos poucos se afastando do piso pavimentado. E na sequência, criaram novos regulamentos, diferenciando mais ainda a categoria. E até deram um nome diferente, era o Scramble, que é uma mistura de atropelo com passeio. Tudo a ver, né? Até que alguma coisa entre a década de 30 e a década de 50, os franceses misturaram motociclette com cross-country e surgiu o nome motocross. E é nesse ponto que as motos começam a ficar diferentes. As motos de asfalto começaram a ser mais baixas com o guidão agachado, enquanto as motos de terra começaram a ficar mais altas com o guidão mais largo e a descarga saindo mais para cima. Até então, os saltos característicos do motocross aconteciam apenas pela irregularidade do terreno. Eram meras lombadinhas que os pilotos apenas descolavam do chão. Mas com o fenômeno do nível que nível, que lá para meados dos anos 60,
começou a fazer uns saltos espetaculares para o público que normalmente acabavam na ortopedia? Quem não conhece o Evil Knievel, veja o vídeo que eu fiz, o link dele vai estar aqui embaixo na descrição. O motocross, com a mesma ideia de atrair o público, começou a criar saltos artificiais. E com a evolução das suspensões, os saltos começaram a ficar mais altos e mais espetaculares. E os pilotos começaram a voar. E é esse o motocross que temos hoje, uma corrida em circuito fechado de terra com saltos e malabarismos. E os enduros? As origens do enduro não são muito diferentes das do motocross. Só que ao invés de correr dentro do circuito fechado, onde as voltas duram um pouco mais de 1 minuto, os enduros são feitos em trechos de para cima de 50 km, que podem ser percorridos em 1 ou mais dias. Eu acho que uma das principais diferenças entre o enduro e o motocross é que no motocross a velocidade do piloto é o principal diferencial, enquanto no enduro a velocidade também conta, mas a resistência do piloto e a capacidade de ler o terreno à frente com bastante rapidez fazem toda a diferença, uma vez que no enduro não tem treino como no motocross. Ou seja, o piloto não conhece a pista com antecedência. É claro que tem exceções, como no enduro de velocidade, onde na véspera o piloto pode dar algumas voltas no circuito. Mas ainda assim, no enduro o piloto consegue dar 1 ou 2 voltas no máximo pelo circuito, enquanto no motocross o piloto treina na sexta e no sábado dando mais de 10 voltas por dia e conhece o nome de todas as formigas que estão na pista. Mas de modo geral, o enduro, por mais que tenha treino, o piloto nunca consegue decorar tudo. E a capacidade de improvisar diante dos obstáculos é fundamental. Eu costumo dizer que o piloto rápido é aquele que consegue escolher o melhor caminho e o melhor traçado o mais rapidamente possível. E isso faz toda a diferença. O enduro basicamente tem várias modalidades. Tem os de velocidade e o de regularidade. O de velocidade tem várias interpretações. Ele é quase um motocross no meio do mato, sem os saltos. As largadas podem ser com gate, como no motocross, um estilo Le Mans meio improvisado, vamos acabar! ou ainda um de cada vez com intervalo de tempo. E uma das modalidades do enduro de velocidade é o preconizado pela FIM, Federação Internacional de Motociclismo. O sistema é mais ou menos como um rally, onde o percurso total é dividido em trechos, alguns de deslocamento, outros de velocidade. Nos deslocamentos, o piloto tem um tempo total para fazer o percurso, e isso normalmente acontece em trechos onde tem uma cidade, trecho de asfalto aberto ao público, e nos trechos de velocidade, o piloto é cronometrado no início do trecho e na chegada do trecho. A diferença de tempo é o tempo que o piloto fez no piloto. No final da prova, ganha aquele que tiver o menor somatório de tempos. E essas provas têm uma sinalização visual ao longo do percurso. Alguns têm a bandeira de uma cor para a direita, a bandeira de outra cor para a esquerda, amarelo ou vermelho para perigo. E ainda pode ter o sistema de setas. No fim, normalmente usado setas. Setinha para a direita, para a esquerda, para cima, enfim. Cruz para dizer que é perigo e por aí vai. E a prova pode ter duração de 1 a 6 dias. Sendo que a mais famosa é o ISDE, International Six Days Enduro, que é considerada a Copa do Mundo de Enduro. As equipes são formadas quase sempre por 4 pilotos representando cada país. E os pilotos são premiados com medalhas de ouro, prata ou bronze, como nas Olimpíadas. Uma hora dessas vou fazer um episódio só falando sobre o ISDE, que é uma matéria bem interessante. Me aguardem. Na terra do Tio Sam, eles têm várias modalidades de enduro de velocidade. Tem o Hare Scramble, o GNCC e o Cross Country. Basicamente são a mesma coisa. O que muda é o tipo de largada, o número de voltas e coisas simples assim. Mas no final é tudo acelerar o que sabe no mato. E aqui em Tupiniquilândia, ou é enduro tipo FIM, como eu expliquei anteriormente, ou de velocidade, que é o motocross no meio do mato. E ainda tem a modalidade mais famosa aqui no Brasil, que é o regularidade. O evento de regularidade mais conhecido é o Enduro da Dependência, que já está na sua 42ª edição. A prova se chama Enduro da Dependência
por ser realizada em comemoração à data da independência do país. E essa modalidade difere das outras por não ser de velocidade, mas sim de regularidade. A largada se dá com os pilotos saindo a cada 20 segundos. Cada piloto recebe uma planilha com o roteiro e com as médias a serem percorridas. O roteiro é indicado na planilha por desenhos com setas. E com o auxílio de um computador, ele tem que manter a média estipulada na planilha. Ao longo do percurso, tem uns PCs, que são postos de controle, que avaliam se o piloto está adiantado ou atrasado. Obviamente que esses PCs têm posicionamento secreto. Só para entender a mecânica da coisa, imagine uma média de 60 km por hora. Você, 60 km por hora, você faz 1 km por minuto. Ao final de 2 km, levou 2 minutos. Aí é simples, se você saiu às 10, às 10:02 você tem que estar no final do segundo quilômetro. E assim vai. Captou? Outra modalidade que funciona de forma similar é o rally. A diferença básica para o rally na modalidade fim é que não tem trilhas no meio do mato. E os trechos são bem mais longos e ainda tem a participação de carros, UTVs, motos e até caminhões. Normalmente, o evento dura vários dias, sendo que o mais célebre deles é o Rally Paris-Dakar, realizado nas areias do deserto lá da África. Mas aqui no Brasil temos a nossa versão Tupiniquim, que é o Rally dos Sertões. E que normalmente tem algo em torno de 5.000 quilômetros e costuma atrair vários pilotos das gringas. Mas qualquer que seja a sua modalidade preferida, na hora de viajar, dê preferência para as bolsas alforjes da Rally Rider. São equipamentos que resolvem seu problema na hora de levar seus cacarecos para viajar. Visite o site da Rally Rider, que lá você vai ver toda a linha de produtos que os caras fazem. E para ficar bom demais, use o código MOTOLAMA5 que você vai ter um desconto de 5% inteiramente grátis. Aproveite a oportunidade. E já que estamos falando em passeios, existe um passeio que é a prazerosa e divertida trilha de fim de semana. É aqui que todas as modalidades que acabei de falar começam. O cidadão compra um pau velho, vai andar no meio do mato e pega o gosto pela brincadeira. Com isso, ele acaba parando de sair para jantar fora com a esposa porque tem que acordar cedo no domingo. Para trilhar, é claro. Nisso começa a sobrar dinheiro e ele começa a comprar mais equipamento para sua moto velha. Até o ponto que a velha, a moto, não dá mais conta do recado. Mas até esse ponto, o piloto já desenvolveu todas as técnicas necessárias para começar a fazer um off-road decente. O passo seguinte é entrar no financiamento e comprar uma KTM zerada. Pronto, daí para disputar o campeonato mundial é só muito tempo e treino. A trilha de fim de semana, além de ser uma ótima forma de se iniciar nas práticas do fora de estrada, é um evento social da mais alta qualidade. É aqui que amigos se reúnem, reiterando laços de amizade que vão durar uma eternidade. A camaradagem que surge na trilha não tem igual. Inclusive, isso explica porque o relacionamento entre pilotos de qualquer categoria de fora de estrada é muito divertido. Eles têm uma cultura de amizade e camaradagem que não tem igual em nenhuma outra competição. Então, para fechar, fazer trilha com os amigos é uma das boas coisas da vida. Além de reforçar o convívio com a turma, vai te dar os fundamentos básicos do motociclismo, tanto fora de estrada quanto no asfalto. E isso não tem preço. Recomendo a todos arrumar uma moto para ir rodar no mato com os amiguinhos e se divertir empurrando a moto o fim de semana todo. Tenho certeza que vai gostar. Um abraço, nos vemos na trilha, até semana que vem. Fui!